Carlo Ancelotti foi questionado mais uma vez sobre assumir a seleção brasileira. É uma falta de comunicação entre mim e vosotros, Manuel. E comentaristas se revoltam por ainda esperar pelo técnico italiano. Tu não tem nada. A gente sempre trouxe a visão da CBF. As lambanças do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Fica aí até o final do vídeo para você acompanhar isso tudo, mas antes já se inscreva aqui embaixo no canal e deixa o like, valeu? Após uma pequena crise no Real Madrid, Carlo Ancelotti volta a ser o nome debatido pela CBF para assumir o cargo. Porém, numa coletiva recente, o técnico italiano foi questionado sobre isso e respondeu até em um tom de deboche sobre a seleção brasileira. Lo puedo aclarar. La verdad es que tengo mucho cariño a mi club, a mis jugadores y a mi afición, como le tengo al mismo tiempo el respeto. Entonces de esto, de mi futuro, hablaré el día 25 y no antes. Pero no tengo que contestarte ahora de lo que puede pasar después del 25 de mayo. Estoy bien, estoy muy bien. Lo que entiendo es que vosotros queréis hablar de mi futuro y yo no. Esto es sencillo. Es una falta de comunicación entre mí y vosotros, Manuel, que estoy absolutamente, no estoy enfadado, estoy muy tranquilo, estoy muy feliz. A mí sé perfectamente lo que tengo que hacer. Es lo que voy a hacer, es lo que hago. Que no es hablar de mi futuro hoy. O sé que os decepciona un poco, pero a mí me da igual. Bueno, lo que va a pasar, te lo digo, no quiero contártelo, no lo sé. Cualquier cosa sea, será una despedida fantástica, porque yo tengo un montón de cariño al club, el club me muestra un montón de cariño. Nunca tendré pelea o discusión con el club, nunca le he tenido en 6 años y nunca lo voy a tener, ni me voy a permitir de tener una discusión, una pelea con el club el último día, que puede ser el día 25, puede ser desde 2025, puede ser el día 25 desde 2026 o desde 2030. Esto yo no lo sé, pero el día que será va a ser un día muy bonito. E comentaristas se revoltam com a CBF e o presidente Edinaldo Rodrigues por ainda esperar pelo técnico italiano. Se liga aí. Vamos pegar desde o início das lambanças do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, para contratar um treinador? Vamos lá. Todo mundo sabia que o Tite ia sair depois da Copa, depois do jogo com a Croácia, que foi as quartas de final, porque ele já tinha avisado. Mesmo assim, ninguém correu atrás de um treinador. Aí começou a se falar de Ancelotti. Aí contrataram o Ramon Menezes para ser treinador interino até o Ancelotti chegar. Foi desastroso, foi demitido. Aí chamaram o Fernando Diniz para ficar de interino até o Ancelotti chegar. Foi desastroso. Também foi demitido. Aí, com uma urgência, contratou o Dorival Júnior, que tinha sido campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo e da Copa do Brasil pelo São Paulo. Foi contratado, até merecia. Chegou na seleção brasileira, também não conseguiu fazer nada. A seleção não evoluiu, ficou no nível baixo da mesma maneira. Foi demitido. Aí começa a correria. Vamos atrás do Ancelotti. O Real foi eliminado da Champions, agora vai. Não foi. Mudou. Vamos pro Jorge Jesus. Vamos atrás do Jorge Jesus. Jorge Jesus querendo vir para a seleção brasileira. Aí volta e vai atrás do Ancelotti de novo. Toma um não. E agora parece que o nome do Abel Ferreira ficou forte nessa escolha toda aí. Na minha opinião, faltou um ano para a Copa do Mundo. O Abel é o melhor treinador que trabalha no Brasil, ganhou tudo em 4 anos. Esse é o 5º ano dele no Palmeiras. Conhece todos os jogadores que jogam aqui e acompanha, obviamente, o futebol mundial. Para mim, eu não pensaria 2 vezes, eu faria uma proposta pro Abel, lógico, telefonaria para Leila, conversaria e faria uma proposta para o Abel Ferreira, para ser o treinador da seleção brasileira, depois do Mundial de Clubes até a Copa do Mundo, e se tudo corresse bem, continuar, ter 2 ciclos também, como teve o Tite. Então, na minha visão, eu prefiro o Abel Ferreira, tá mais prático, tá mais na mão. Pelo jeito de jogar, eu gosto mais do Jorge Jesus. Agora, o Ancelotti, Edinaldo, esquece, meu. Nós estamos pagando um mico desde o final da Copa 2022 porque você fica insistindo com o Ancelotti. E parece que eu li hoje que você vai dar mais uma cartada atrás do Ancelotti. Desiste, cara, tá sendo humilhante.
CBF, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, chegou a um acordo com o Carlo Ancelotti para assumir a seleção brasileira. E colocou esse acordo num papel, num termo de compromisso, assinado pelo italiano. Imaginava-se que o Real Madrid abriria a mão dele antes mesmo do fim do contrato. Quando chegou dezembro de 2023, o presidente da CBF estava afastado do cargo, a CBF estava sem comando, havia um vácuo na entidade. Nesse meio tempo, tudo mudou no Real Madrid, o time começou a ganhar e o clube merengue renovou o contrato com o Carlo Ancelotti. Ele teria vindo para a seleção caso o Edinaldo Rodrigues não estivesse afastado? Jamais saberemos. Vamos nos ater aos fatos. Edinaldo é reconduzido ao cargo, o contrato do Ancelotti estava renovado e ele anuncia como primeiro ato em seu retorno a contratação do Dorival Júnior. Demite o Dorival depois da derrota vexatória, humilhante para a Argentina. E aí a CBF analisa 4 nomes no mercado: Ancelotti, Abel Ferreira, José Mourinho e Jorge Jesus. Desses 4, o Jesus sempre pareceu aquele mais à mão. O compromisso dele com o Al Hilal acaba no meio desse ano, daria tempo de ele vir, mas o preferido sempre foi o Carlo Ancelotti. E aí o presidente fez o que deveria ter feito mesmo. Consultou o italiano: lembra aquele compromisso lá de trás que a gente tinha? Você quer vir agora? E assim nasce a segunda novela, o Vale a Pena Ver de Novo, do Carlo Ancelotti com a seleção brasileira. O Ancelotti é um cara ensaboado, nunca diz não, sempre fala: não, é um sonho dirigir o Brasil, encerrar a carreira numa Copa. As conversas foram retomadas. O compromisso do Ancelotti com o Real Madrid é até junho de 2026. Ele imagina ser o último contrato da vida dele. Mas como há muitas notícias de que o clube merengue pode abrir mão dele no fim da temporada, trazer o Xabi Alonso, nesse meio tempo, a CBF se animou muito com a possibilidade do italiano vir, congelou as outras 3 possibilidades de técnico que eu citei aqui, e aí começou uma novela muito ruim para o nosso futebol, porque o Ancelotti tem o prazo dele, né? Ele está envolto no Campeonato Espanhol, que termina só no dia 25 desse mês, e o Brasil tem o prazo dele. O Brasil tem a próxima data FIFA no dia 5 de junho contra o Equador em Quito, um jogo bem pesado. Então não adianta apressar o italiano: se livra aí que a gente precisa de você, porque ele tem o tempo dele e a gente tem o nosso. Ainda que ele tenha dado uma sinalização positiva para o acordo financeiro que ele tinha lá em 2023, ele colocou, com o passar dos dias, a colocar alguns obstáculos à mesa. E é importante trazer essa informação. A gente sempre trouxe a visão da CBF. Pela primeira vez eu consegui ter acesso ao ponto de vista do italiano. E ele começou eu tinha falado que ia morar no Brasil, tinha assinado, mas a minha família não quer mais, eu quero continuar morando na Europa, como aliás mora o treinador da Argentina, o Scaloni, que mora na Espanha. O Ancelotti, a família dele, a casa dele sofreu um assalto quando dirigiu o Everton, a filha dele encontrou com os bandidos, isso criou um trauma, ele é muito preocupado com segurança até hoje. Não quero morar no Brasil, quero seguir morando na Espanha. Começou a fazer perguntas, a pesquisar sobre tudo aquilo que é publicado, falado, a situação política da CBF. Há o risco, por exemplo, de acontecer o que aconteceu lá no outro acordo dele de 23. E foi ensaboando, se incomodou muito com o fato de a negociação ter se tornado pública novamente, se sentiu pressionado, chantageado, até chegar ao ponto de terça-feira, quando comunicou que ele, Ancelotti, estaria encerrando as negociações. Então acabou o sonho, o Ancelotti encerrou a negociação. E agora, Brasil? O tempo está passando, a data FIFA se aproxima e a gente, no fim das contas, buscando o melhor treinador do mundo possível para dirigir a seleção, que eu acho que seria o Ancelotti, atrás desse sonho, na prática, até aqui o Brasil perde muito tempo. Eita, pessoal! Teve veículo aí confirmando, hein? Confirmado! Ancelotti tá certo com a seleção brasileira. Pilhadinho sempre falou aqui nas redes sociais e na Jovem Pan, vocês são prova. Que eu tô aqui na Europa, eu dizia, certo não tem nada. Pode ser provável, certo não tem. Mas teve gente confirmando no Brasil, tem jornal espanhol já cravando que ele disse não para a seleção, e agora tá todo mundo correndo atrás do erro aí, negando, né? Muita gente fala sem ter fonte boa, muita gente fala para ganhar like. Pilhadinho avisou. Quero ver agora o que vão falar.
Então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo. Lembre também de se inscrever no canal e deixar o like. Valeu e até o próximo vídeo.